Vamos apresentar apenas um pequeno trecho da entrevista do ministro Luiz Roberto Barroso, que nós vamos postar logo no início do período da tarde, mas que ele trata de uma questão muito importante. O célebre artigo 142 da Constituição de 1988, e que a todo momento, em passeatas, em falas, em diálogos, em grupos do WhatsApp, se fala em intervenção das Forças Armadas. Essa passagem da entrevista do ministro Barroso é extremamente ilustrativa sobre essa questão. Por isso que primeiro vamos postar essa passagem e no começo da tarde vai ter na íntegra a belíssima entrevista, é uma verdadeira aula magna do ministro Luiz Roberto Barroso. Notem a interpretação que ele tem sobre o artigo 142, que é fundamental, e o apanhado histórico que ele faz e a relação disso com a composição da Suprema Corte Brasileira. Até mais tarde. Há uma discussão no Brasil mais recente, e aí de um artigo da Constituição, que a todo momento, eu estava, pouco antes de conversar com o senhor, eu estava mandando um vídeo de um jurista, mas como a gente recebe vídeo, a gente nunca mais sabe o que é verdade e o que é mentira. E ele externava uma compreensão do artigo 142, do tão falado artigo 142, que não era a mesma que eu tenho, mas eu sou um simples historiador. Aí eu fiquei pensando assim, não vou nem dizer, porque nem sei se é verdade o vídeo. Como é que a gente interpreta? Porque o artigo 142 tem alguns que, e a pergunta para o senhor é a seguinte, que interpretam que a função das Forças Armadas é ser uma espécie de poder moderador. Eu sempre digo, não sei a opinião do senhor, mas é a minha, que ninguém leu a Constituição de 1824 para ver a tragédia de que é o poder moderador. Basta ler o artigo 100, é um horror, ele é considerado uma pessoa sagrada, o imperador, e que nada, ele pode fazer absolutamente tudo tal. Eu acho que falta a pessoa dar uma lidinha nos artigos 99, 100, 101 da Constituição de 24. Mas como é que é a interpretação? Porque esse senhor dizia que o STF estava invadindo esferas do Executivo e isso poderia levar ao Executivo invocar o artigo 142, creio eu, estou deduzindo, para o restabelecimento da lei e da ordem. Como é que o senhor interpreta esse artigo? Veja, esse professor que eu conheço bem, e quero muito bem a ele e ao filho, é um homem muito religioso, ligado a um movimento religioso conservador, digamos assim. E, portanto, ele sentiu grande indignação em decisões do Supremo como a das uniões homoafetivas. E grande indignação da decisão proferida no caso da anencefalia, que o plenário decidiu que uma mulher podia interromper, inclusive foi advogado naquela ocasião. Esse estimado professor é muito amigo do ex-presidente Temer, e, portanto, ele também se tomou de grande indignação quando eu mesmo suspendi o indulto a corruptos. Acho que esse vídeo vem dessa época, acho que ele é requentado, acho que ele não é novo, não. Portanto, é uma opinião, como numa democracia a gente deve ter respeito e consideração pela opinião de todo mundo. Mas é uma opinião que ultrapassa todos os limites do erro. Evidentemente, as Forças Armadas estão subordinadas à Constituição, como todos estamos. E quem dá a palavra final sobre o sentido da Constituição é o Supremo Tribunal Federal. Quando, nos Estados Unidos, o pensamento conservador chegou ao poder e quis mudar alguns entendimentos, não chamou as Forças Armadas. Foi mudando a composição da Suprema Corte e nomeando juízes mais conservadores, afinados com o sentimento daqueles governantes. E aí os conservadores, inclusive, fizeram algumas coisas erradas, por exemplo, impedindo que o Obama nomeasse para a vaga que abriu, ele nomeou um jurista, fizeram obstrução para nomear o deles, mas essa é outra discussão. Portanto, no mundo democrático, civilizado, se alguém não estiver satisfeito com a Suprema Corte, você, na hora que se abram vagas, você muda a composição da Suprema Corte. Mas cuidado, porque pode haver surpresas. O presidente Eisenhower nomeou para a Suprema Corte, o general vencedor na Segunda Guerra, eleito, maioria expressiva, nomeou para a Suprema Corte americana
um ex-procurador-geral na Califórnia e um ex-governador da Califórnia, chamado Earl Warren, que assume a Suprema Corte e se torna o mais ativista e progressista dos presidentes de Suprema Corte desde sempre. O período que vai de 54 a 69, que é o período chamado da Corte Warren, foi o período mais progressista. E o Eisenhower nomeou também o William Brennan, que era a mente jurídica por trás do Warren, que era um homem brilhante. E tanto que, quando o Eisenhower deixa a presidência da República, perguntam a ele se ele tinha cometido algum erro. Ele disse 2, ambos na Suprema Corte. Portanto, as pessoas que prezam a sua independência e a sua integridade, elas se libertam da autoridade nomeante. Eu fui nomeado pela presidente Dilma Rousseff, tenho respeito por ela, torço pelo bem pessoal dela, mas eu não prestei nenhum favor a ela, nem ao Supremo, nem ao PT, nem ao PMDB, nem a ninguém. Eu vou lá e sigo os meus valores, a minha consciência, tal como os meus valores não, os valores da Constituição, tal como eu os interpreto. Portanto, pessoas íntegras não se sentem subordinadas a quem nomeia, se sentem subordinadas ao dever para com o país e para com o cumprimento da Constituição.